Olá! Hoje vamos estudar o componente curricular de arte, as culturas indígenas. Eu sou a professora Carlos Rejane e adoro ensinar arte. Por que estudar as culturas indígenas? Bom, mais de 1000 diferentes povos indígenas habitavam o Brasil até o Brasil ser invadido pelos europeus. Invadiram a terra no século XV e com isso, foram dizimados muitos desses povos. Com isso, teve contágio de doenças, resistência à escravidão, guerras, genocídio, gente? Isso é cruel, isso é de uma brutalidade enorme. E o terror continuou por séculos, mesmo submetidos a 5 séculos de terror, muitos povos sobreviveram, mas a população indígena retomou seu crescimento. Isso há só 2 décadas para trás, porque antes disso é muito tempo de terror para uma cultura inteira. Lamentável, gente? Mas vamos às partes mais positivas da história, para não ficarmos nos apegando a tanta tristeza. Hoje no Brasil existem mais de 240 povos indígenas, dentre eles 150 línguas e dialetos. Isso é de uma riqueza cultural fantástica. E isso entre 900 indivíduos, mais de 900 mil indivíduos. Isso segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Presentes em todas as regiões brasileiras. A maior concentração está na bacia do Rio Amazonas. E na região sul, onde nós estamos, concentram-se as etnias Caigangue, Xoclens e Guaranis. No século XIX, o artista Francisco Chaves Pinheiro, ele fez essa escultura estupenda em terracota. O Francisco Chaves Pinheiro, ele quis simbolizar o indígena, simbolizando a nação brasileira. O símbolo para representar a natureza exuberante do país, porque até então era só o indígena era retratado como ser exótico, rudimentar, primitivo. Isso é retratado através da visão da colonização europeia. Isso é típico de quem quer dominar um povo, Então, surgiram artistas como Francisco e intelectuais para fazer isso ter uma versão nova no Brasil. E isso é maravilhoso, porque é muito genocídio para uma nação só. A aproximação das organizações civis às comunidades indígenas, os estudos antropológicos e outros intelectuais, eles contribuíram para que a cultura indígena seja considerada patrimônio cultural de toda a humanidade. E não é por menos, por décadas, séculos a fim de tanto lamento, tem essa dívida, o Brasil tem essa dívida histórica e tem que ser paga, claro, com muito mais do que isso. O reconhecimento
por nós brasileiros, pela cultura indígena, já é o começo. E, claro, a figura do indígena, ele vai engrandecer a cultura dele. Isso se dá principalmente por bravos guerreiros como Pajé e Camuru, que promovia festivais culturais e intercâmbio entre as comunidades do povo Kaxinawá. E ele e outros indígenas que, infelizmente, a cultura erudita não faz questão de vê-los, de colocá-los nos anais da sociedade, ele e muitos outros são guerreiros que permanecem firmes para que a cultura indígena prevaleça. Os indígenas recuperaram a própria voz na segunda metade do século XX, principalmente na década de 70, quando se organizaram para fazer frente às políticas de integração nacional do governo militar e lutar pela demarcação de suas terras e pelo direito à preservação de seu modo de vida. É muito tempo batalhando para dizer que eu sou pertencente a essa terra, eu tenho direito de existir. Isso é emocionante. Então, foi essa aula de hoje com base no livro didático, nas páginas 18 e 19 e alguns sites de referência. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, estamos à disposição.